Nesse vídeo eu te convido a aprender um pouco mais com as Sagradas Escrituras a respeito de finanças. E no livro do Gênesis está registrado um exemplo maravilhoso de gestão financeira que você pode aplicar na sua vida assim que este vídeo terminar. Basicamente, você precisa saber um pouco mais do que aconteceu no Gênesis 41, que é a história ali de José. Leia o capítulo 41 todo, porque eu vou ler apenas partes específicas, mas seria interessante que você lesse para que você possa compreender bem tudo que eu vou falar aqui. Eu não vou ler tudo porque ficaria muito grande o vídeo, mas se você tiver a Bíblia em um aplicativo, a Bíblia impressa em casa, ou você pode acessar aí uma abinha no seu navegador, abrir a Bíblia online, você consegue ler tranquilamente Gênesis 41. Mas o contexto bem rápido, basicamente Deus mostrou para Faraó, que é o dono manda tudo no Egito, onde José estava, o Senhor revela para ele o que vai acontecer nos próximos anos por meio de sonhos. O Senhor manda 2 sonhos para Faraó e ninguém conseguia interpretar. Mas aí José, que estava lá, ele conseguia interpretar, ele interpretou para Faraó e ainda deu uma solução maravilhosa para o problema que ele aponta. Os sonhos, eu creio que você já, se você leu, você já sabe, mas se você não leu e você já sabe, um dos sonhos é das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. A gente acaba até trazendo isso para o nosso cotidiano, né? Tá na época da vaca magra e tal. É sobre isso aqui que eu vou falar com vocês. O Senhor avisou a Faraó um problema que estava para vir, não só sobre o Egito, mas sobre toda a terra. Através da administração de José, eles conseguiram passar por essa adversidade. E nesses 7 anos de fome que iria assolar toda a terra, o plano de José, a solução de José aparece em Gênesis 41, no verso 33 ao 36, que diz assim: procure agora ao faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva aos 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Perceba que José basicamente propôs a Faraó guardar 1/5 de toda a colheita do Egito. Trazendo para a porcentagem, basicamente ele estava dizendo: Faraó, guarda 20% de tudo que for produzido no Egito, para que quando chegar a fome, você ter estoque, você ter reserva, e essa reserva vai estar armazenada nas cidades. Claro que ele coloca aqui um sistema de hierarquia para poder supervisionar, mas eu quero que você foque na porcentagem, na metodologia que José ele está dando aqui para o faraó. O resultado é que José ficou à frente disso, o faraó coloca ele como governador e ele consegue organizar muito bem este plano, colocando ele em prática. Durante todos os 7 anos, o José ele fez exatamente isso. E quando a fome chegou, o Egito ele tinha mantimentos para dar e vender, e literalmente vender. Isso está registrado no Gênesis 41, versos 53 e 54. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Eu paro aqui com a leitura e já vou entrar com a aplicação para a nossa vida financeira. Eu sei que vai ter coisas, a gente vai continuar vendo, é por conta dessa situação aqui que os hebreus vão se tornar escravos do Egito, mas isso aqui pode ser uma coisa para outro vídeo, porque sim, tem uma lição financeira nisso aqui também. Mas eu vou parar aqui porque o que eu quero passar para você nesse vídeo, nesses textos, está bem destacado. Primeira lição financeira: planejamento. Perceba que José ele pediu para Faraó guardar 20% de tudo que era produzido no Egito. E você pode fazer isso com o seu salário, por exemplo. Se comprometa, enquanto você está trabalhando, você pelo menos reservar 20% do seu salário para que você guarde para uma reserva de emergência. Quando você atingir a reserva de emergência, você poder investir em determinadas ações, fundos imobiliários, criptomoedas e outras coisas que você aprende aqui no canal. Mas o mais importante é planejamento. Planeje, faça uma porcentagem. Entenda que para nós guardar dinheiro vem primeiro
do que mesmo gastar. Primeiro você guarda, você planeja e o que sobrar você gasta. E logicamente que no seu planejamento você coloca a oferta ao Senhor também, que não pode faltar de forma nenhuma. Não adianta você guardar todo o dinheiro do mundo e você não retribuir Deus por tudo que Ele te dá todos os dias, e você acaba refletindo isso também nas suas finanças, mas também pode ser assunto para outro vídeo. Em resumo, planeje. José, ele deu 20% aqui de exemplo. Você pode fazer 30%, você pode fazer 10%. Quanto mais você conseguir, melhor. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre reserva de emergência, porque foi exatamente isso aqui que José montou. Foi uma reserva de emergência no momento que viria a fome. E você precisa da sua reserva sim. Você monta ela antes de começar a investir. Eu já falei isso em outros vídeos, apareceu por aqui, você assiste depois. Segunda lição, você está preparado para as adversidades. A adversidade ela vai chegar sempre. É a coisa mais certa da vida. É a adversidade. Seja ela você ficar desempregado, uma doença, algum acidente que você não estava esperando. Então você precisa estar preparado para essas adversidades. É por isso que existe a reserva de emergência que eu tanto defendo aqui no canal. Você precisa ter a sua reserva de emergência. Ela é de emergência, porque no momento de emergência você vai ter ela. E você monta ela através dos seus momentos bons, que você está ganhando bem no trabalho, você está trabalhando, porque o momento mal vai chegar uma hora ou outra. Pode chegar amanhã ou pode chegar daqui a 20 anos, tanto faz, mas uma hora ele vai chegar. E através do planejamento que você fez na lição 1, você vai estar preparado para as adversidades, como o Egito ficou preparado para a fome. Quarta lição, administração financeira. Não adianta você, eu vou guardar 20% do meu salário agora, como José propôs aqui, e vou guardar. Mas se você não tiver uma administração financeira, não vai adiantar em nada. Não vai adiantar em nada você guardar 20% e tirar das dívidas que você já tem, ou você contrair novas dívidas sem necessidade nenhuma. Então você precisa ter uma administração financeira e seguir o planejamento que você fez na lição 1, que nós recebemos aqui vendo a história de José. E quando é que você faz isso? No momento de fartura. Muitas pessoas só vão pensar em uma administração financeira quando ficarem desempregadas, quando perderem uma renda que elas tinham, seja lá qual for. Então você precisa se preparar, fazer uma administração financeira quando está na bonança, que foi exatamente isso que José fez. Nos dias bons, nos momentos que tinham mantimentos, eles guardaram para os dias que não haveriam mantimento. Quarta lição, confiar na sabedoria de Deus. Embora você aprenda a lidar com o dinheiro aqui, mas tudo que a gente está fazendo já está nas escrituras. Deus já nos mostrou. E você precisa confiar em Deus, sabendo que Ele pode te ajudar da melhor forma possível, e Ele sempre ajuda. Embora eu te ensine você fazer sozinho na sua casa, fazer uma administração, um planejamento, pensar no futuro, você precisa ter essa sabedoria para que você possa gerir bem a sua família de forma financeira, de forma fraternal também, o amor, toda a organização. Então sempre, tudo da nossa vida vai apontar para Deus e nós precisamos confiar nele. E não é diferente nessa administração aqui, porque José acreditou no que Deus falou para o faraó. O faraó também, de certa forma, acreditou na sabedoria de José, que tinha o Espírito de Deus, é isso que ele vai falar lá. E deu certo porque eles confiaram em Deus. O faraó confiou no Deus de José e José acreditou no Deus dele. E é basicamente isso que funciona na nossa vida. Confie em Deus, creia na sabedoria de Deus que tudo dará certo. Mas e aí, você consegue ver alguma lição financeira que eu não falei aqui? Joga aqui nos comentários o que é que você achou dessas lições que eu trouxe aqui para você, e você já pode aplicar agora mesmo na sua vida. A porcentagem pode ser 20, pode ser mais ou menos, mas faça toda uma organização para que você esteja preparado para o dia da adversidade. Se inscreva no canal, te vejo em próximos vídeos. Valeu, fui!